Quando nos deparamos com a ideia de liberdade, é difícil não associá-la a algo positivo, desejável e até necessário para uma vida plena. A liberdade de escolha, de expressão, de viver de acordo com nossas próprias decisões parece ser o ideal. Mas, será que a liberdade que nos é apresentada na sociedade moderna é realmente aquilo que imaginamos? Ou será que estamos vivendo sob uma ilusão conveniente? Desde cedo, somos ensinados que a liberdade é um direito natural e inalienável. A democracia, o livre mercado, a liberdade de expressão, desses são pilares da nossa sociedade moderna. A Constituição de muitos países garante essas liberdades e, na superfície, parece que estamos em um sistema justo. Contudo, se olharmos mais de perto, veremos que a realidade é bem mais complexa e muitas vezes desconcertante. A primeira grande ilusão sobre a liberdade é a de que temos verdadeira liberdade de escolha. Por exemplo, na política, somos constantemente bombardeados com a ideia de que, ao votar, estamos expressando nossa liberdade de escolha. A democracia nos oferece a capacidade de escolher nossos líderes, mas, em muitas ocasiões, as opções são limitadas a um número restrito de partidos e candidatos. E mais, desses partidos e candidatos, por vezes, acabam sendo financiados e apoiados por grandes interesses corporativos e grupos de poder, que agem nos bastidores para garantir que as suas agendas prevaleçam, independentemente do que a população realmente deseja. Quando você vai às urnas e exerce o seu direito de voto, você está realmente fazendo uma escolha livre, ou está apenas escolhendo entre alternativas que, de alguma forma, já estão predeterminadas por forças externas, como lobbies, corporações e governos que têm muito mais poder e influência do que você? O sistema eleitoral, embora pareça oferecer uma escolha democrática, muitas vezes é projetado de maneira que, no fim, os resultados acabam sendo benéficos apenas para as elites que controlam o processo. Além disso, a ideia de liberdade econômica é outra grande falácia. A sociedade moderna nos vende a ideia de que, ao conquistarmos uma estabilidade financeira e alcançarmos uma posição confortável no mercado de trabalho, estamos exercendo nossa liberdade. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que, ao escolher sua profissão ou abrir seu próprio negócio, estão assumindo o controle de suas vidas. Mas isso é mesmo verdade? Estamos realmente no controle? Ou estamos apenas jogando um jogo que foi definido para nós? Se analisarmos mais a fundo, veremos que as escolhas econômicas que temos, em grande parte, são limitadas por sistemas que favorecem os grandes interesses. O sistema bancário, por exemplo, é controlado por um pequeno número de instituições que têm o poder de imprimir dinheiro e manipular a economia de maneira que, na maioria das vezes, não beneficia o cidadão comum. O valor do nosso trabalho, muitas vezes, não reflete as reais necessidades ou capacidades do indivíduo, mas sim um conjunto de fatores controlados por uma rede complexa de influências externas que agem em segundo plano. Quando falamos sobre a liberdade econômica em um contexto mais amplo, devemos questionar o papel do Estado e das grandes corporações no que chamamos de um mercado livre. Na realidade, o que temos não é um mercado livre, mas um mercado manipulado por políticas governamentais, regulamentações e práticas corporativas que limitam as opções do indivíduo. O mercado é, muitas vezes, manipulado para favorecer aqueles que já estão no topo da cadeia econômica, enquanto os indivíduos comuns, como você e eu, ficamos à mercê de um sistema que nunca foi feito para nos beneficiar de fato. O problema é que muitas vezes estamos tão imersos nesse sistema que não conseguimos perceber o quanto nossas opções são limitadas. Achamos que estamos fazendo escolhas, mas, na verdade, estamos sendo guiados por uma série de fatores e influências que não compreendemos completamente. A ilusão da liberdade econômica é sustentada por nossa crença de que o sistema é justo e que, se trabalharmos o suficiente, conseguiremos melhorar nossa situação. Mas, e se o sistema não fosse feito para isso? E se o sistema fosse estruturado de maneira a beneficiar apenas uma pequena elite, enquanto a maioria de nós fica lutando por uma fatia cada vez menor do bolo econômico? Agora, vamos olhar para a liberdade política. A ideia de que vivemos em uma sociedade democrática onde somos livres para escolher nossos líderes e influenciar as políticas públicas é outra grande ilusão. Na teoria, a democracia é o sistema político mais justo, onde cada indivíduo tem uma voz, onde o governo é da população e para a população. Mas a realidade é bem diferente. Os políticos, que são eleitos para representar o povo, frequentemente acabam se tornando mais representantes dos interesses de grandes corporações, lobbies e grupos de poder do que das pessoas que os elegeram.
Esses grupos não apenas financiam as campanhas políticas, mas também exercem uma pressão imensa para moldar as decisões políticas a seu favor. A forma como as leis são formuladas e as políticas são implementadas, muitas vezes, serve aos interesses dessas elites que controlam o capital e o poder, ao invés de beneficiar a maioria da população. Esse fenômeno ocorre de diversas formas. Em primeiro lugar, o financiamento de campanhas políticas cria um cenário onde os candidatos se tornam reféns dos interesses daqueles que possuem os recursos financeiros para sustentá-los. É um ciclo vicioso onde os políticos precisam de dinheiro para se eleger e, uma vez no poder, devem retribuir os favores com políticas que atendem às necessidades daqueles que financiaram suas campanhas. Esse processo reduz significativamente a verdadeira liberdade do eleitor, pois ele se vê preso a uma escolha entre políticos que, muitas vezes, são todos influenciados por interesses semelhantes. Além disso, o sistema político não é transparente, o que dificulta a compreensão real de quem está controlando o processo. As elites e os políticos podem manipular informações, esconder suas verdadeiras intenções e criar uma fachada de democracia para esconder a natureza autoritária do sistema. Os cidadãos, que deveriam ser os governantes, acabam sendo manipulados para acreditar que têm o controle, quando, na verdade, são manipulados por uma minoria de poderosos que controlam o processo político nos bastidores. Essa estrutura de poder centralizado acaba levando à criação de leis e regulamentações que, ao invés de proteger os direitos do indivíduo, acabam restringindo as liberdades e ampliando o controle do Estado sobre a vida das pessoas. Por exemplo, leis que aumentam os impostos, regulamentações que favorecem grandes empresas e empresas estatais, e o controle da moeda e dos sistemas financeiros, são algumas das formas pelas quais o governo e os elites do mercado controlam as escolhas econômicas e políticas das pessoas. O que é ainda mais interessante, e até assustador, é a forma como as pessoas aceitam esse sistema sem questioná-lo. Existe uma crença generalizada de que a democracia funciona para o bem de todos e que as políticas públicas são criadas para beneficiar a sociedade como um todo. No entanto, as evidências mostram que, na prática, o sistema democrático frequentemente serve apenas aos interesses de uma elite privilegiada, enquanto os cidadãos comuns acabam pagando o preço por essa manipulação. Além disso, a centralização do poder no Estado e a crescente intervenção do governo na economia e na vida pessoal das pessoas criam uma dependência do sistema. Ao invés de buscar soluções por meio da liberdade individual e da responsabilidade própria, as pessoas acabam dependendo do Estado para resolver seus problemas. Isso gera uma dependência que enfraquece a autonomia dos indivíduos e limita sua capacidade de agir de maneira livre e independente. A verdadeira liberdade política, então, não é apenas sobre o direito de votar. Ela envolve a capacidade de influenciar o sistema, de garantir que as políticas públicas atendam aos interesses de todos, e não apenas de uma elite econômica e política. O problema é que, nesse processo, o cidadão comum se vê cada vez mais distante das decisões que afetam sua vida e sua liberdade. E, quando o controle político é centralizado nas mãos de poucos, a verdadeira liberdade, aquela que é baseada na autonomia e na capacidade de escolha, é gradualmente minada. Agora, vamos falar sobre a economia, que é uma das maiores ferramentas de controle que existe. A ideia de que a economia é algo neutro e natural, que se desenvolve de acordo com as leis do mercado, é uma das falácias mais perigosas e mais poderosas que nos são ensinadas. Na verdade, a economia é profundamente moldada pelas políticas do Estado, pelos interesses das grandes corporações e pelas decisões de uma elite que controla a emissão de moeda, a regulação do mercado e a criação de leis que afetam todos os aspectos de nossas vidas. O sistema monetário moderno, por exemplo, é uma das maiores fontes de controle. As moedas que usamos no dia a dia não são mais lastreadas em ouro ou em qualquer outro bem tangível, mas são simplesmente emitidas pelos bancos centrais. Essa criação de dinheiro, que parece simples à primeira vista, tem um impacto profundo sobre toda a economia. Os governos podem imprimir dinheiro à vontade, o que pode parecer uma solução simples para problemas econômicos. No entanto, essa prática tem um preço alto, a inflação. A inflação é, na verdade, uma forma de roubo, onde o poder de compra das pessoas é diluído à medida que o valor do dinheiro diminui. Aqueles que têm acesso ao poder de criar dinheiro, ou seja, os bancos e os governos, podem imprimir mais dinheiro e usá-lo para financiar seus próprios interesses, enquanto a população em geral sofre com o aumento dos preços. As elites que controlam o sistema econômico são as que se beneficiam, enquanto os cidadãos comuns, que são os que realmente produzem riqueza, são os que pagam o preço. Além disso, o sistema de crédito é outro grande mecanismo de controle. O crédito não é apenas
apenas uma forma de permitir que as pessoas comprem bens e serviços, mas também um meio pelo qual o Estado e as grandes instituições financeiras podem controlar os indivíduos. Quando você é endividado, perde sua liberdade econômica. A dívida cria uma relação de dependência, onde as pessoas são forçadas a trabalhar para pagar suas dívidas, o que as impede de buscar alternativas que não envolvam um sistema financeiro tradicional. O crédito também serve como uma ferramenta de controle social. Os governos e as grandes empresas sabem que, ao incentivar o consumo por meio do crédito, podem manter as pessoas presas ao sistema. Esse ciclo de endividamento e consumo é uma maneira de garantir que as massas permaneçam dependentes, que a economia continue a crescer, mesmo que de forma artificial, e que o poder do Estado e das corporações seja reforçado. Aqueles que não podem pagar suas dívidas se tornam ainda mais vulneráveis e, em muitos casos, são forçados a vender seu tempo e sua liberdade por um salário que mal cobre suas necessidades básicas. O fato de que os mercados financeiros são manipulados de forma que o dinheiro fácil se torna um objetivo muitas vezes alcançável, mas insustentável, cria uma falsa sensação de riqueza, que disfarça as desigualdades sociais e econômicas que estão em jogo. O Estado, ao invés de promover a verdadeira liberdade econômica, onde os indivíduos poderiam tomar decisões independentes sobre sua vida financeira e suas escolhas de consumo, cria um sistema no qual o controle e a manipulação das finanças pessoais se tornam uma parte central da economia. Esse ciclo de consumo e endividamento, mais uma vez, coloca as pessoas na órbita do poder de poucos, que detêm as chaves do sistema financeiro. E por que as pessoas não questionam isso? Porque elas estão presas em um sistema de crenças que as ensina que, sem a economia moderna, sem o sistema financeiro e sem as leis que o sustentam, a sociedade entraria em colapso. Essa crença é perpetuada pelos governos, pelas corporações e pelas instituições financeiras, que têm interesse de manter esse status quo. A verdadeira liberdade econômica, por sua vez, seria a capacidade de operar fora desse sistema controlado, de reverter a dependência que temos do crédito e do consumo, e de tomar decisões financeiras sem ser forçado a seguir um caminho predeterminado pelas elites. E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.